Episódio 88. 180 dias construindo a minha rotina de sonhos. Oi, eu sou Letícia Martins, cantora, compositora e uma artista que ainda não tem investidor. Gente, bora lá. Fim de semana, hoje é um domingo, foram 10 shows já. Falta mais um, inclusive vai ser um agora, 9 horas. Mas vou conversando com vocês enquanto eu organizo a casa, porque, olha isso aqui. Passou um furacão aqui. E é o único tempo que eu tenho pra falar com vocês e eu quero manter vocês atualizados. Vamos falar de sexta. Sexta, foram 2 shows. Foi um show num pub muito legal, que é o que a gente já tem costume de fazer. Mas também foi num barzinho que é aberto. Esse barzinho, eu falo que é um show minimalista. Por quê? Porque eles exigem que o som seja som ambiente. E assim, é um som muito mínimo, muito mínimo. E aí eu fui do que? Toda de Brasil, inclusive minha blusinha de Brasil do vôlei, que eu paguei parcelado, porque só veio metade dela, né? Cadê o resto? Só cobra aqui, ó. E olha lá, mas eu adoro. Se ela fosse um pouco maior, eu estaria usando ela todo dia. Porque ela é de vôlei. E o tecido é muito bom, viu? E aí eu fui também com a minha calça, que é a do clipe de convocação. Falei, gente, eu tenho que aproveitar enquanto estamos em época de Copa, né? Pra me usar, e aí vários stories de convocação. Inclusive, se você não ouviu, clica aqui no link. Vou deixar o clipe aqui embaixo e vai lá ouvir. Aproveita, se inscreva no canal dessa artista, o oficial, pra você ver os vídeos, ver o trabalho dela, que é um trabalho, ó, maravilhoso. Aí, o que aconteceu? Nesse bar aberto, ele pôs a música ambiente, então, às vezes, não dá nem aquele, como dizem os meninos, não dá nem o tesão de tocar, porque parece quase um Spotify da gente cantando. Mas, é um show. Eu fico assim, ó, sentada, cantando aqui plenamente, e com a perninha assim, não dá pra ver, Pandora, dá licença? Obrigada. E com a perninha assim, ó, sentada na cadeira. Porque eu sou de movimentar e de ui, e lá tem que ser mais contido. Então, é um estilo de show diferente. E aí, eu fiquei sentada na mesa com o engenheiro de som, e aí ele me explicando daquela caixinha de retorno, né? Que cada cantor gosta de um jeito. Existe. Deixa eu ir colocando enquanto isso. Existe o mono, que é o fone que você ouve tudo dos dois ouvidos, e o estéreo, que é o fone que você ouve um pouco a banda de cá e a voz guia e o clique do outro ouvido. E aí, o vocalista principal da banda, ele gosta de estéreo. Eu já gosto de mono. Só que a gente compartilha a mesma caixinha. Por preferência dele, porque eu já falei, como eu já tenho a minha, eu posso levar tranquilamente. Tá, conversando, aí eu perguntei pro dona da Amanda, falei assim, isso, qual que é o que mais os artistas grandes usam? Ele depende muito do artista, mas a maioria usa mono, por quê? Porque não tem uma necessidade assim, a não ser que você use o estéreo para diferenciar a percussão. Eu não lembro qual é o nome da percussão que ele falou, mas é a percussão. Que aí tem ali uma leve diferença. Mas isso vai muito do artista. Eu falei, então vou continuar usando do jeito que eu estava usando, porque eu acho mais fácil. Por quê? Eu coloco tudo nos dois ouvidos, porque na verdade, na metade do show eu tiro um fone para ouvir a ambientalização, o que o povo tá falando, se minha voz tá boa, se não tá. Enquanto no outro ouvido eu tô me guiando. Então,
vou continuar o mono. E aí ele falou, Lê, se você quiser continuar o mono e o dono da banda for o estéreo, vou ter que fazer um canal só pra você. Mas precisa de uma caixinha. Eu falei, eu tenho. Ele, tá, mas você tem o cabo? Aí eu, que cabo? Ele, o cabo pra ligar a caixinha como é que fala? Nas placas de som. Eu falei, não sei que cabo é esse, não. Aí ele, não, é esse aqui. Ou seja, mais um aprendizado. Não é só eu ter a caixinha, eu comprei a caixinha. Lindo, maravilhoso. Na verdade, eu ganhei de Natal. Falta o cabo. Aí eu falei, não, me dá o nome do cabo que eu vou comprar. Mandar fazer, na verdade, porque esse cabo, ele não, ele tem que ser, ele tem que mandar fazer. Ele não se compra assim, né? E aí, ele me deu lá o coisa. Então, foi muito bom esse primeiro show. Primeiro, pra mim aprender isso, dali do bastidor. Segundo, nossa, era um show que tava bem, bem cheio, por conta que era o Jogo do Brasil, então o bar já tava lotado. E eu entender um pouco de pegadas de shows diferentes. Por exemplo, eu sempre falo sobre o termômetro do público, né? Lá é um show que eu poderia tocar de tudo. Só que aí foi um baterista que é substituto. Muito gente boa ele, adoro ele. Só tem um pequeno defeito. Ele não toca sertanejo. Só que, cara, assim, no meu pensamento, o cara foi contratado por uma banda que toca de tudo. Então ele tem que tocar de tudo, independente se ele não gostar de sertanejo. Ele não gosta de sertanejo. Aí, ali naquele bar, encaixa muito bem o sertanejo, pelo termômetro da galera. E aí cantei as músicas animadas que era dos blocos que eu conhecia. E se o show encaixa sertanejo, eu vou dar preferência pro sertanejo, porque o sertanejo é a minha carreira. É o que eu quero, que eu estou construindo, né? Então, aí eu virei pra ele e olha, na verdade eu não virei pra ele, falei pro baixista, o baixista que comanda o som, o VS, né? E ele sempre me pergunta qual música que é agora. Aí eu falei, não, agora você coloca o bloco da Lauana. O bloco da Lauana demorando, demorando. Aí ele virou pra mim e falou assim, ah, vocês resolvem. Eu virei pro baterista. Eu não toco sertanejo. E não sei o que lá. Eu falei, cara, você tem que aprender. Tipo, é uma coisa que... Enfim, como ele não toca, eu tive que mudar. Frustrada, meio grilada com isso. Mas tive que mudar. Mas é uma coisa que não é legal, pô. Tá ali. É sertanejo? Tô pedindo pra tocar o bloco sertanejo porque eu tô vendo o termômetro da galera. Porque o sertanejo encaixa aqui. Porque o sertanejo fica bom na minha voz. Porra, se você foi contratado, nem que seja frila, aprende o bloco. Separa ali o que você gosta pessoal do que o profissional. Eu conheço vários músicos que vivem do sertanejo, mas não gostam. É, é, como é que fala? É quase sócio de pubs de rock aqui. Então, assim, eu olhei aqui e falei, cara, tá, eu não vou discutir no meio do show com um cara que não quer, não toca e acha o ó um negócio que era tão simples, não vai morrer se tocar o sertanejo. E eu cantei outra música lá pra encerrar o show e pronto. Era o que eu queria fazer? Não, era o que combinava. Sabe, porque ali combina no bar. Mas não era o que eu queria fazer. Eu queria valorizar minha voz dentro do sertanejo, porque é um dos poucos shows que eu posso cantar sertanejo, porque o bar permite, que o bar não é só pop rock, o bar é eclético, toca de tudo, e a clientela também. Então, se eu cantasse ali uma Cyndi Lauper e uma Lauana Prado, todo mundo ia gostar. Enfim, foi isso. Aí o primeiro show acabou. Fiquei meio chateada com isso, mas não falei nada não. É frila também, então frila
Quem tem que resolver é o dono da banda, não sou eu. Eu estou comentando aqui com vocês. Então, tem gente neste universo que não sabe separar o pessoal do profissional. E aí é uma coisa que fomos para o segundo show. E aí é no pub de rock. E aí não pode tocar sertanejo lá, só pra constar. Quando eu cheguei lá, lotado. Por quê? Jogo do Brasil. Telão pra tudo quanto é lugar. E assim, eu já fui mais assídua com futebol, de pegar e assistir, já. Eu tava de saco cheio de lugar lotado e eu tava com fome. Aí eu cheguei lá, vi assim, quanto é um espetinho? R$ 15. Falei, um espetinho não vai matar minha fome, vou procurar algo com mais substância. E eu saí do pub, enquanto o jogo rolava. Fui no pit dog que tava ali perto, fui a pé. E aí eu pedi um sanduíche. O cara me atendeu muito, gente boa. Mas claramente, nitidamente, não gostou muito de eu ir, não. Porque, pô, vai pedir um sanduíche na hora do jogo do Brasil? Letícia, me ajuda, né? Eu tava com fome, tinha horário do show. Eu não queria nem saber. Eu queria um sanduíche, porque senão eu ia desmaiar. Ou exagerada, tá? Eu ia ficar com bastante fome. E aí tá. Comi o sanduíche, assisti o jogo de boinha. Na minha paz de espírito. Tinha 3 gatos pingados lá no lugar onde eu fui. E deu pra assistir o jogo de boa. O Brasil ganhou. Eu só pensei assim, tomara que o Brasil ganhe, porque hoje eu vim toda a caráter. Se o Brasil perder, não vai ficar bonito no palco. Ainda bem que ele ganhou, né? E aí, voltei. Na verdade, eu ainda passei numa farmácia porque eu tava de TPM, ainda comprei um chocolatezinho. E aí eu voltei pro pub pra fazer o show. Quando eu chego, na verdade eu nem tinha chegado. Umas amigas do clube de balada, que é o clube que eu lidero de mulheres, mandou mensagem, falou assim, olha, estou aqui, vim ver você cantar, hoje você vai arrasar. Eu falei, nossa, gata, que massa, agora eu tô aí. E aí foi dito e feito. Quando eu cheguei lá, elas estavam lá, ela mais uma. Depois de muito tempo eu vi as outras mais duas. Inclusive, vou deixar a foto delas aqui, maravilhosas, divas, incríveis. Foram lá pra me assistir, pra me apoiar, pra... E aí? E eu fiquei muito feliz, porque quando eu subi no palco, eu olhei pras meninas, todas elas lá na frente. Aí eu falei, gente, meu fã-clube tá aqui. Ai, que incrível. Meu primeiro fã-clube, gente. Agora eu posso falar que eu tenho um fã-clube. E ele tá começando, inclusive, a gente tava conversando no grupo, lá de balada. Ela falou assim, gente, vamos fazer uma camiseta. Eu vou deixar o print aqui. Aí, é isso. Vamos fazer uma camiseta do fã-clube da Letícia. Aí eu assim, gente, artista tem fã-clube agora. Artista... Caralho! Ai, teitas. Artista a gente tem fã-clube agora. Ou seja, estamos crescendo. Estamos conquistando público. Estamos começando a levar público para shows. Estamos sendo artista, caralho. Vocês não têm ideia o quanto que eu fiquei felizona com isso. Das meninas irem, das meninas me apoiarem, das meninas falar que agora eu vou ter um fã-clube, agora sabe? Sabe aquela figurinha? Do gatinho? Pois é, era eu, de felicidade. Porque tá acontecendo de eu ter pessoas massa que curte meu trabalho, que me acompanha, que assiste o show, eu tô até eufórica. E eu tô muito feliz, muito feliz. Foram 4 meninas do meu grupo de baladas que foram lá pra me assistir, pra ver eu cantar, e falou, agora eu vou em todos os shows que eu conseguir pra te acompanhar, porque eu gostei do seu trabalho, porque eu gostei de sua energia no palco, porque eu achei você incrível. Eu recebi várias mensagens no WhatsApp. E assim, foi tudo que eu pedi a Deus. Sabe aquelas orações que a gente ora
E aí, quando a oração é abençoada, você fica até sem reação? Pois é, era eu, na sexta-feira, olhando as meninas curtir meu trabalho, olhando as meninas conversando comigo no WhatsApp, falando que agora a Letícia Martins tem um fã-clube, e falando, cara, obrigada, Deus, tá acontecendo, caralho. Opa, desculpa. Você entendeu, né? Você me conhece. Pois é. Foi basicamente isso. Muito felizona, muito felizona. Agradeça, porque você é próspera e abundante. E aí tá, eu fiquei muito feliz com isso, muito. E. Ai, ai. Bom, aí terminei o show, né? Meu namorado foi pra lá também, me ver, ele é meu fã número um. E eu, assim. Outra coisa que eu sou muito grata de ter um relacionamento onde o cara não me breca. O cara, ele me apoia. Ele me apoia, ele me acompanha, o olho brilha quando eu tô fazendo o meu, quando eu tô realizando o meu sonho. O olho dele tá brilhando porque ele tá vendo eu realizando o meu sonho e por isso ele fica admirado, ele fica orgulhoso, enfim. E isso é vice-versa, tá? Me apoia e tal. Então, é um negócio assim que também é outro lado que eu tô muito realizada. E assim, vocês estão entendendo que a gente tá crescendo de uma forma tão gostosa, tão boa, tão massa como artista? Pegar os primeiros vídeos dos 180 dias, tinha tantas dúvidas, tantos será Deus? Mas ao mesmo tempo, eu tenho uma certeza absoluta desde os meus 7 anos de idade, que eu nasci pra ser cantora. Eu tava conversando com o namorado, né? E aí uma coisa que eu perguntei pra ele, o que que você, quando era criança, se questionava, se falava que ia ser, né? E aí eu parei pra pensar o que que eu falava quando eu era criança. E eu sempre falei que eu ia ser cantora. E eu desenhava e eu cantava na janela de casa. Eu não sei se eu já cheguei a contar aqui pra vocês, mas eu chegava à tarde, né, quando depois dos treinos que eu fazia, assim, eu jogava vôlei. Eu tinha aulas extracurriculares na infância, desde os 7 anos de idade. E aí quando eu chegava em casa, eu colocava vídeos da Whitney Houston na televisão, porque minha mãe tinha aqueles CDs gravados, e ficava cantando na janela com, ó, meu microfone. Meu microfone. E o zelador do prédio, juro pra vocês, eu tava aqui, ó. Eu tava assim, ó. In a should you stand? Alto para um caralho. I wanna know it. No way. O zelador chegava lá embaixo e ficava assim, ó. E aí eu. Obrigada, fã. Ele, cala a boca, Letícia. Eu. Beijo também. Gosto muito de você. Isso aí, meu primeiro fã. E o povo da outra janela ficava gritando. E eu, ui, olha, mais um fã gritando. Zero vergonha, zero vergonha. Hoje eu faço isso? Jamais. Mas eu era criança. Criança não tem nenhum brilho, né? E aí, eu me peguei nisso, pensando, cara, eu sempre quis ser cantora. Por um bom tempo na minha vida eu só esqueci isso. De, de priorizar isso. Eu só esqueci de priorizar isso. De falar, cara, vou seguir o que a Letícia criança sempre sonhou, né? Fui para outras áreas. Mas hoje, voltando para o rolê de sexta, o meu desenho, que eram os meus desenhos que eu cantava e tinha um público gigante e eu tinha fãs e tal, os meus desenhos estão se tornando realidade. E isso é tão satisfatório. É tipo assim, uma realização
pessoal tão grande que, ai, eu fico muito feliz. Só isso. Eu não tenho como explicar o tamanho da felicidade, da realização de ver eu sendo quem eu nasci pra ser, sabe? Eu sei que não é todo mundo que vai fazer isso que eu fiz, que é queimar os barcos, que é encarar o que você, o seu sonho como um propósito de vida, como uma realidade e pagar o preço por isso, porque sim, às vezes o preço não é barato, mas só quem faz isso sabe o que eu tô sentindo agora, de se sentir extremamente realizada e, e próspera e abundante sabe, e feliz com as decisões que eu tomei e com os caminhos que eu estou seguindo. Enfim. E aí, lembra que no episódio anterior eu falei que eu tava travada? É um ponto que eu ainda tenho que entender. Assim, eu entendo um pouco, entendo. Eu tenho o péssimo hábito de me auto-sabotar. Então, as coisas estão fluindo, as coisas estão dando certo, eu me saboto. E é uma coisa que eu sempre me policio, né? Tem dias que é mais, tem dias que é menos. Mas, uma coisa interessante que aconteceu que eu queria trazer para vocês. Ontem, levantei lindamente. E aí fiquei aqui abraçada do meu namorado, tá? Aí ele olhou pra mim, o que vai fazer hoje? Eu tinha que ter ido trabalhar ontem, na portaria, no meu freelance. Eu não fui porque a produtora da banda falou o seguinte: olha, estou negociando um show à tarde. Logo, eu tinha que ficar disponível à tarde para esse show, caso ele entrasse. Ele entrou? Não. Mas, como é minha carreira, é o meu sonho, portaria é só um freela, eu pedi para uma pessoa ficar no meu lugar, inclusive tenho que pagar ele, para que eu ficasse disponível caso o show acontecesse. O show não aconteceu. Já que não aconteceu, na hora que eu acordei, meu namorado olhou para mim e falou assim: então, o que você vai fazer agora? Eu falei: não sei, até agora não confirmaram o show. Ele: mas eu sei, você vai fazer sua academia vocal, porque tem um bom tempo que eu não vejo você fazendo isso. Aí eu, ele vai fazer. Eu falei: não, eu queria. E aí eu comecei a procurar coisas para me fazer para não querer fazer isso, que é um mecanismo de autossabotagem, de procrastinar o que é importante, sabe? Eu sei que hoje, analisando depois que passa o dia, eu sei que é isso. Aí ele: não, você vai fazer livre espontânea pressão, sente ali naquela cadeira e vai fazer. Aí tá. Aí eu sentei na cadeira e comecei a olhar ali o trem do canal. Aí ele chegava e fazia assim: tá fazendo academia? Falei: tô. Tá fazendo só academia? Tá fazendo academia e mais algumas coisas neste computador. E eu tinha o hábito de sempre fazer as coisas, os exercícios vocais fazendo outra coisa. Só que ontem eu vi, na verdade, um vídeo algum tempo atrás de um cara falando assim: hoje você tem que fazer aquela coisa, só aquela coisa. Se você vai comer, é só comer. Se você vai caminhar, é só caminhar. Se você vai trabalhar, é só trabalhar. E por quê? Porque o nosso cérebro, a gente se engana achando que é uma pessoa multitarefa. Ah, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Bom, tô conversando aqui com vocês e tô arrumando casa. De vez em quando eu dou uma pausa do que eu tô falando, por quê? Porque eu tenho que prestar atenção no que eu tô fazendo, porque eu tô fazendo meio que automático. Ou seja, eu não tô fazendo uma coisa 100% direito. Por quê? Porque o foco está dispersado. E aí, ontem eu fiquei pensando nesse vídeo, mesmo dele falar que, perguntar se eu estou fazendo só a academia vocal, ou se eu estou fazendo academia vocal e mais 400 mil coisas, que é o hábito que eu tenho, né, um hábito muito ruim, inclusive. E eu
foquei só em fazer academia vocal, justamente porque esse vídeo mudou a percepção do meu cérebro de você não faz, você pessoa, qualquer pessoa não é multitarefa, é ilusão. Você faz 40 mil coisas ao mesmo tempo, mas 40 mil coisas mal feitas. Foca em uma coisa só, faça essa coisa muito bem feita, para depois você ir para a próxima. Tudo bem que você vai fazer muito menos coisas no dia? Vai, mas são muito menos coisas feitas de forma mais eficiente, de forma mais focada, de forma mais concentrada. Então ontem eu tava assim, ó, na cadeira. Tava lá, na cadeira do escritório, assim, me coçando para fazer outra coisa, porque enquanto eu tava aqui, sentada na cadeira, eu tava vendo as louças que precisava colocar na máquina, eu tava vendo a lavanderia que precisava colocar a roupa para lavar, eu tava vendo que o horário que eu acordei quase meio-dia, precisava fazer o almoço. Eu tava vendo um monte de coisa, só que eu me coçando, me colocando uma autodisciplina de você vai fazer só isso e ponto. Coisas bem feitas. São menos coisas, mas são coisas focadas, bem feitas. E aí ele chegou e perguntou isso. Quase que foi um estralo de tipo, é isso que você tem que fazer. Já que estamos aqui fazendo academia, vamos fazer um negócio bem feito. E aí eu falei, não, eu tô fazendo só academia vocal. E aí eu fiz todos os exercícios, dá 2 horas de exercício de academia vocal. 2 horas. E aí tá. Depois eu sentei com ele, agradeci pelo empurrão, né? Pá! Tipo, falei, olha, às vezes eu realmente preciso desse empurrãozinho, porque eu sei que eu me auto-saboto. E é bom ter esse tipo de apoio, sabe? É muito bom. É uma coisa que eu ainda tô meio que. Pá, isso aqui é novo, isso aqui é um novo bom, mas é novo. Eu fiz academia ontem, inteira, os exercícios de canto, gente. Vou chamar de academia vocal porque realmente é uma academia vocal. Só que tem sei lá, um mês e meio, quase 2 meses que eu não estava fazendo direito. E aí, depois disso, à noite, teve show. E aí, esse show foi um show particular. Menino, vamos conversar de perrengues antes de eu falar do show? Vamos falar de perrengue. Eu fui pro show. Primeira coisa, eu achei, e aí é um erro meu que eu tenho que me corrigir, que por ver o nome do evento, era num colégio. O colégio é aqui perto de casa, então eu falei, vai ser no colégio, porque é quadrilha. Quadrilha geralmente é no colégio, as minhas deduções. Então, é aqui perto de casa. Logo, 10 minutos antes, dá pra me arrumar e dá pra organizar pra ir pra quadrilha. Menino, eu fui olhar o local do evento. Na verdade, eu nem fui olhar o local do evento. O que aconteceu? Eu vi o dono, tava olhando nos stories à toa. Eu vi o dono da banda 2 horas antes falando assim: ai, estou pronto pra quadrilha tal. Bora! Gente, mas 2 horas antes. Tá, ele trabalha lá, então, capaz. Ele tá indo pra fazer a socialzinha dele lá. Gente. Ó, zero, tá? Zero, que a cantora de vocês parou de beber faz 2 meses. E só bebe zero agora, porque, né? Não é que parou de beber o álcool, porque não precisa parar de beber cervejinha. E aí, eu vi o trem, ele falando assim, não sei o que de bora. E eu, mas peraí, bora? 2 horas antes, o de errado não tá certo. Aí eu vi a localização, falei, deixa eu dar uma olhadinha nesta localização aqui, porque... Não, eu vou sentar, depois eu faço. Tem feira ali pra me arrumar antes de eu ir pro show. Eu não tô concentrando direito, eu acabei de falar sobre fazer várias coisas ao mesmo tempo. E tô fazendo o quê? O maravilhoso hábito de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que parar com isso. Então, vou sentar aqui e dar moral pra vocês. 100% pra vocês, depois eu faço. Vou olhar o horário aqui, tá? Dá tempo. E aí,
Eu olhei e falei, uai, isso aqui não tá certo não, rapaz. Fui olhar a localização. Quando eu fui olhar a localização, faltava 1 hora pro show. Eu já tava atrasada. Por quê? Porque a localização, só a localização, era 40 minutos da minha casa. Eu não tinha nem me arrumado ainda. Eu demoro meia hora pra me arrumar. E aí eu falei, gente, eu não me arrumei. Meu Deus, essa luz tá muito estranha, peraí. Melhorou. Tudo bem que eu tô precisando. Ó, dá pra fritar um ovo na minha testa de tanto óleo. Mas tudo bem. E aí eu falei, gente, eu não me arrumei. As roupas pra lavar que eu falei pra vocês. Coisas. Equilíbrio entre vida adulta, vida de artista, enfim. Vai dar certo. No final sempre dá certo. E aí eu falei assim, uai, eu já tô atrasada. Por quê? Que 40 minutos eu ainda vou me arrumar. Aí tá. Tentei me arrumar o mais rápido possível, deu 20 minutos. E aí quando pega a localização, você vai chegar 13 minutos depois que o show começa. Eu não gosto de chegar atrasada nos lugares. É uma coisa que acho que pontualidade é o primeiro passo ali pra você mostrar seu profissionalismo, né? Só que, cara, erro meu, errei, fui moleque. Erro meu. E aí tá. E aí eu fui. Aí eu parei, pensei, falei, cara, peraí. A gasolina não tem do tanto de gasolina pra ir pra esse local. Falei, deixa eu achar o meu cartão. Por quê? O cachê desse fim de semana eu pedi adiantamento pra quitar o meu cartão, pra que eu tenha crédito, pra conseguir girar a vida adulta da semana. Aí tá. Aí deu. Achei meu cartão, porque eu escondo o cartão de mim, pra vocês terem ideia. E eu sou tão boa nisso que às vezes eu escondo tão bem que eu tenho que pedir outro cartão. Mas dessa vez eu achei. Aí tá, peguei o cartão, fui abastecer e aí eu fui pro show. Tava dando 15 minutos de atraso do horário. Hum, e fui. Na hora de indo, eu falei, gente, trem longe. Indo, do nada. Fazia tempo que essa porta não me dava trabalho. Do nada a porta, pá! Meu Deus, ela vai começar a abrir a porta do passageiro. Pra quem não sabe, eu passei um belo de um perrengue numa chácara que a porta abria e eu dirigindo assim, ó. Aqui, peraí, deixa eu jogar mais pra trás pra vocês entenderem. Eu dirigindo aqui e a porta abrindo e só tava dirigindo assim, ó, segurando a porta. E aí eu levei na oficina, o cara, ele arrumou, né? Ele arrumou um jeito paliativo, pelo jeito, porque voltou. Como eu não paguei nada pra arrumar, ele fez um favor, ele olhou a porta e mexeu lá e ela voltou ao normal. Eu falei pra ele, nossa, obrigada, porque menos um custo. Essa porta hoje não, ontem resolve falar, não estou a 100% arrumada, você vai ter que gastar comigo sim. E começou a abrir. No meio da viagem, gente, era uma viagem, eu passei posto policial, eu saí de Goiânia, entrando numa estrada de terra. E a estrada de terra assim, pá, 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 e a porta, tá! Eu vou pôr um vídeo aqui pra vocês verem a situação. Mas a minha sorte é que eu tava com um cesto de roupa atrás do carro, no banco de trás, porque tenho que levar na lavanderia nessa semana. E eu pus a mão assim nesse cesto, falei, eu não vou ficar segurando essa porta igual outra vez, não, que eu tava dirigindo torto assim, ó. Eu vou pegar uma roupa, amarrar ela no braço da porta e segurar a roupa. Foi dito e feito. Amarrei no braço da porta, fiquei segurando essa maravilhosa, abençoada porta até chegar no lugar. Quando chego no lugar, ou das duas, ou o lugar é um aras, ou é um lugar de fazer leilão, porque o terrão, muita terra, muita terra, muita terra. E um frio, ainda bem que eu fui de blusa de frio. E um frio, menina, tá. Quando eu entrei no carro,
pra estacionar, tava muito cheio, muito cheio, muito cheio, muito cheio, muito cheio. Quando eu entrei no carro, eu virei pra esquerda. No que eu virei pra esquerda, o carro queria, porque queria atolar. E eu pensei, aqui você não vai atolar, não. Eu já tô passando perrengue, isso eu pensando, né? Eu já tô passando perrengue com a porta. Você não vai atolar. E eu tirei o carro lá do atoleiro. Quase bati. Que tinha um carro estacionado na frente. Os caras não deram espaço pra passagem de carro, gente. Enfim, deu tudo certo. Não bati. A porta veio perrengada, mas tudo bem. E aí tá, fizemos o show. Fizemos o show. Eu cantei um bloco nesse show. Era o show mais animado, era para um público muito mais jovem do que normalmente o que a gente canta. Então, os blocos que eu canto não daria muito assim pra galera. A galera ia conhecer? Ia, porque são músicas muito populares? Sim. Mas o dono da banda, pelo termômetro da turma, ele preferiu que eu só cantasse um bloco. Tá, cantei. No que eu entrei, esse dia parecia que eu tinha corrido uma maratona. E foi o dia que eu não fiz natação. Parecia que eu corri uma maratona, porque eu acho que era até emocional, não faz sentido. Eu tava numa falta de fôlego, eu tava morrendo pra cantar um bloco. Ainda bem que eu cantei só um bloco, mas eu tava numa falta de fôlego que nem eu entendi. Eu saí do palco puta comigo. Porque, porra, tá fazendo natação, tá fazendo os exercícios, né? Como voltamos à estaca zero. Então, vamos colocar que eu fiz os exercícios ontem. E tá com essa falta de fôlego por quê? Enfim, ou seja, na minha percepção, eu não cantei bem. Eu cantei afinado? Sim. Eu entreguei ali o arroz com feijão, o básico? Sim. Eu entreguei o que eu queria entregar? Não. Foi outro 500. Aí é minha régua. Minha régua, como vocês já sabem, minha régua é bem alta. E aí, eu desci do palco e já tava despedindo do povo. Eu fiquei conversando lá com a social media da banda e com a esposa do técnico da banda. Do técnico, do hold da banda. Conversa vai, conversa vem. Hoje foi outro baterista que foi fazer o freela pra gente nesse lugar. E aí tá, é um baterista que eu conheço. E conversa vai, conversa vem, comecei a conversar com esse baterista. E aí ele me trouxe várias ideias de mercado. Ele tem uma banda de forró, onde ele é vocalista, enfim, ele é gestor e vocalista. E a gente conversando. E ele trouxe alguns pontos, inclusive eu quero até conversar com ele depois, pra ver se ele me passa os documentos que ele usa, porque parece que ele faz muito certinho. E é uma etapa da minha carreira que eu vou começar a fazer esse ano, que é vender show meu. E aí vender show meu exige documentação, exige um caralho de asa. E ficamos conversando. Na hora que a gente ficou conversando, eu olhei assim, tinha um monte de carro indo junto, subindo aquele terrão, tudo junto. Eu falei, não, a porta do jeito que eu tô, eu falei, não, eu vou esperar um pouco pra amenizar, porque a porta tá meio aberta, vai acabar. Se eu pensando, né? Essa terra tudo vai subir, vai sujar o meu carro internamente, porque sujar dentro, meu tatinho do Corvinha. Ele tá podre. Tem que mandar lavar. E aí tá, conversa vai, conversa vem. Ele olha assim e fala, ó, todo mundo esvaziou. Tava eu, ele, o Hold e a esposa dele. Não tinha mais ninguém. No meio do nada. Ele, uai, cadê o dono da banda que ia me levar? Eu falei, você tava de carona com ele? Então, ele já foi, ó, há 1000 anos atrás. Ele, como eu vou embora? Eu falei, olha, eu te dou carona, jovem, não tem problema. Te dou carona, você não vai ficar aqui. Aí eu perguntei, você mora onde? Ele, no Eldorado. Longe. Longe. Eu falei, eu te dou meia carona. Até a porta da minha casa, serve? Ele, serve. Eu falei, então tá bom. Aí eu falei pra ele, ó, eu só não te levo lá por conta dessa porta. Aí ele veio, eu falei, só vai ter um problema. Você vai segurar essa porta enquanto eu tô dirigindo. Pronto. Não precisei voltar perrengada, sim, pra casa. E dei carona pro menino. E aí tá. E a gente foi conversando sobre carreira mesmo, sabe? Muita gente boa, tem uma visão muito massa de tudo do 360. Mostrei os 2 clipes que vão lançar,
que é do Roda de Amigos, que é o projeto. Inclusive, vou deixar aqui o canal do Roda de Amigos, que é um projeto incrível que eu estou criando com outros artistas. Por favor, se inscreva nele também. Ele é um projeto de longo prazo, então aos pouquinhos vocês vão conhecendo o Roda de Amigos. Tem Instagram, tem TikTok também, vou deixar também tudo aqui embaixo. E aí, pronto, cheguei em casa, aí ele chamou o Uber dele, né? Esperei ele chamar o Uber dele pra não ficar sozinho lá embaixo. Fiquei tanto de instrumento de bateria. E aí cheguei em casa e fui organizar minhas coisas. Bom, o que eu posso trazer para vocês de dica? Bom, no início da minha trajetória, eu não tinha ninguém que me apoiasse de fato. Eu fui me tornando a pessoa que hoje eu sou. Eu sei que ainda falta bastante coisa para me tornar a artista nacional reconhecida que eu quero ser, mas a identidade de artista ela já existe em mim. Eu fui me tornando essa pessoa e fui buscando parcerias, fui buscando amizades, eu fui buscando pessoas que acreditam no meu trabalho, que na verdade não é que acreditam no meu trabalho, é que acreditam em mim como pessoa, que gostam de mim como pessoa, que acreditam como pessoa, que acreditam no que eu faço. Então, essas pessoas, o universo me trouxe porque eu estava me tornando a artista que hoje eu sou, né? E então a dica que eu trago é: você hoje pode não ter ninguém. Ninguém. A primeira pessoa que você tem que trazer para você é você mesma, é você acreditar no seu potencial, é você acreditar que vai dar certo, é você se tornar a pessoa que você quer ser. Como que eu vou me tornar a pessoa que eu quero ser nas condições de hoje, Letícia? Escreve o seu dia dos sonhos, o seu dia ideal. Eu vi isso em algum curso que eu fiz. Depois eu fui me ligando os pontos. Por exemplo, eu assisti um podcast da Camila Fialho, que ela é do ramo de música, que ela falou que ela montou a Anitta no início, né? E para montar a Anitta, a primeira coisa que ela fez, rotina. Mas não a rotina de normal, rotina de artista. Ah, não tinha as condições, beleza. O que um artista faz? Ah, artista faz aula de canto? Ah, você não tem a condição de pagar um professor, vamos fazer uma aula de canto no YouTube? Você vai ter a rotina de artista, independente de ter condições ou não. Faz uma aula de canto no YouTube, você vai fazer academia, que todo artista faz. Você vai fazer, sei lá, no caso da Anitta, ensaios de dança, entendeu? Então, ela criou a, a rotina da artista que a Anitta queria ser, antes da Larissa ser a Anitta. Ela criou a identidade primeiro. Ela criou o dia ideal da Anitta para a Larissa. Faça isso com o seu sonho. Eu sei, eu também não vou falar que é uma coisa, dá para fazer tudo no mesmo dia, não dá, porque você também tem que equilibrar, no meu caso, eu tenho que equilibrar a artista Letícia com a Letícia que segura a casa, vida adulta, Letícia CPF. Então, eu tento colocar no meu dia a rotina, aula de canto, que é academia vocal, a natação, dá para fazer aula de canto, que tem que ser todo dia. A natação, dá para fazer a natação todo dia? Não, porque eu trabalho um dia sim, um dia não. Então, nos dias que eu não trabalho, eu faço natação. Tenho que voltar a fazer os ensaios, que sim, estou postergando isso. Então, eu tenho uma rotina de artista na condição que eu tenho hoje. Queria que fosse aula de canto com o professor presencial todo santo dia. Queria, tenho essa condição hoje? Não. Terei, mas eu já estou criando a rotina
do Dia Perfeito da Letícia Martins, cantora nacional, que vai ser reconhecida por dar voz às mulheres, enfim. Eu já tô criando a minha rotina do meu dia perfeito. Então, a dica é: comece a criar sua identidade. Crie a rotina do dia perfeito, do seu dia perfeito. Aonde você quer chegar? Eu quero chegar ao sucesso? Como que seria o dia perfeito de você estando no sucesso? Ah, meu dia perfeito é eu levantar às 10 da manhã, tomar café da manhã, meditar, fazer exercícios, almoçar, depois fazer algumas reuniões, depois ir para estúdio, depois fazer os shows. Esse é o dia perfeito? Beleza. Hoje, o que você consegue fazer desse dia perfeito? Ah, eu consigo ir pra academia, fazer as aulas de canto, não tenho reuniões ainda. Alguns, nos fins de semana eu tenho shows. Pronto. Eu já tô montando o meu dia perfeito na realidade de hoje. Então é isso. A dica é: vá, acredita em você. Você é a primeira pessoa que tem que acreditar no seu sonho. As outras pessoas, elas vão vir no tempo que Deus determinar pra você, que o universo determinar, Alá, Buda, não sei qual religião que você segue, mas no tempo do universo. Então, primeiro acredita em você. As pessoas, elas vão te encontrar porque você vai estar na mesma energia, na mesma frequência. Elas vão estar na mesma energia, na mesma frequência que você. Faça a rotina do seu dia ideal, o dia de que eu já cheguei lá. Eu quero o objetivo tal. O objetivo tal é esse. Escreva o seu dia ideal. Escreva o seu dia de sucesso. Imagine-se que você já chegou lá, você alcançou tudo que você queria, e como é o seu dia, depois de alcançar tudo que você já quis, entendeu? Então, imagine esse dia e escreva esse dia. Aí volta para sua realidade hoje. Desse dia ideal, o que você pode fazer hoje para ter uma rotina, para chegar nesta pessoa, para chegar nessa identidade, para você se preparar para ter essa rotina, esse dia ideal. É isso. Falei demais hoje, né, pra vocês. Vamos pro último show do fim de semana. É isso, gente, ó. Beijo. Amanhã eu gravo sobre hoje, tá bom? Beijo. É isso. Tchau pra vocês.